Oi, pessoal, sejam bem-vindos à live da H2O.ai. Hoje vamos falar sobre a inteligência artificial e o papel da liderança. De que forma os líderes do futuro podem usar a inteligência artificial a seu favor? Quais são os mitos e verdades relacionados a essa tecnologia? Eu sou a Bruna Smith, gerente de marketing aqui na H2O, e para responder essas e outras perguntas, eu trago o VP da H2O para a América Latina, Daniel Garbulho. O Daniel tem mais de 20 anos de experiência desenvolvendo negócios na região, ajudando clientes a encontrarem soluções inovadoras para seus desafios. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentem nos comentários e enviem suas perguntas. E, bom, antes da gente começar esse bate-papo, Daniel, você gostaria de falar alguma coisa antes de eu enviar a primeira pergunta? Na verdade, sim quero falar. Eu queria comentar um pouco quando a gente começou a ideia dessa live, a segunda que a gente faz, sobre o que trazer nessa live, né? A gente é uma empresa de inteligência artificial, mas a discussão hoje vai ser muito mais uma discussão de negócios, uma discussão de práticas de negócio do que necessariamente do técnico que nós abordamos. Sim. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, por você ter colocado tudo isso em pé. Eu sei que não é simples, muito obrigado. E bora conversar. Bora. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu é bem interessante, eu imagino que várias pessoas vão se identificar. Eu sou uma pessoa essencialmente de negócios, meu conhecimento de tecnologia, mesmo que avançada, não abrange conceitos de inteligência artificial. O que eu realmente preciso saber para ajudar a minha empresa? É engraçado porque às vezes as pessoas tendem a achar que qualquer coisa nova ela não consegue participar ou talvez não tenha conhecimento, competência para buscar essa nova tecnologia. E eu entendo que às vezes acompanhar esses processos não são simples, às vezes a documentação não é clara e ela não é precisa. Infelizmente ou felizmente, eu costumo brincar, a partir do momento que conceitos de tecnologia aparecem no Jornal Nacional, como apareceu semana passada, o Jornal Nacional falando utilização de inteligência artificial na agricultura, eu falei, temos um problema, porque o mercado não está tão maduro assim, mas mídias de massa já estão fazendo. O ponto é, como é que você pode influenciar? Você, como gestor do seu negócio, você tem uma estratégia e você tem alguma inteligência que você, seu departamento, teu gestor ou a própria empresa existiam de processos de regra de negócios que elas já eram aplicadas. A pergunta é, como eu posso pegar esta regra de negócio? Vou te dar um exemplo sobre distribuição. Hoje eu sei que um caminhão sai com 300 engradados de refrigerante e entregam isso na Zona Sul de Vitória. Perfeito, mas como é que eu sei se são 300, 350, 280 ou 400? Como é que eu posso, de repente, colocar variáveis de tempo, de consumo, de distribuição, de coisas que eu já tenho? Então, você trabalha mais com esse processo de inteligência artificial há mais tempo do que você utiliza. O que a gente traz para o mercado diferente é ter uma solução que pega essas regras de negócio e esses dados e cria um modelo preditivo para que você seja melhor. Então, ninguém está esperando que alguém amanhã comece a aprender código e seja bem sucedido num código. Não, por favor, não é isso. Pega a tua regra de negócio, pega o que você já sabe, aplica num conceito de machine learning, que você vai ter resultados incríveis. Verdade, concordo. A gente recebeu uma outra pergunta que eu imagino que várias pessoas tenham nas empresas. Muitas vezes existe uma desconexão entre as necessidades de TI com o negócio. Como que a inteligência pode ajudar? Se ela ainda não existe na minha empresa, como que eu posso trabalhar com a ciência de dados a meu favor? Olha, Bruno, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho bastante tempo de experiência vendendo tecnologia, às vezes para o usuário final, às vezes para
o departamento de tecnologia. E uma vez eu estava num evento de família e tinha um CIO de uma grande rede varejista comigo, próximo da época do Natal, e ele simplesmente não participou do churrasco porque estava, enfim, apagando alguns incêndios que aconteciam, né? Eu, particularmente, costumo dizer, o que eu vou parecer vai soar um pouco, talvez, rude, mas eu acho que o CIO tem o pior emprego do mundo, que é igual um juiz de futebol. CIO, CDO, seja ele qual for, ele é bom, ele é excelente se ele não aparece. E se ele aparece, as pessoas normalmente usam para criticar. O grande problema é como é que a tecnologia, ou as pessoas que manejam a compra de tecnologia, podem entender que aquela nova tecnologia vai ser boa para a empresa. E quando a gente está falando disso, todo dia vem uma tecnologia nova, de vários segmentos diferentes. E aí fica, o usuário escuta alguma coisa que faz todo sentido pelo ponto de vista de negócio, mas ele tem que entender que, às vezes, os departamentos que suportam essa transação têm uma série enorme de outras prioridades, porque para chegar no que o usuário quer, talvez tenham anos ou meses de desenvolvimento de estrutura de tecnologia que, infelizmente, não consegue suportar o que o usuário quer. Eu entendo essa sede de negócios que muitas pessoas têm para desenvolver negócios, ser mais inovadores, ter tecnologias melhores, e eu tenho certeza que o Departamento de Tecnologia da Informação ou de cientista de dados quer ajudar, só que nem sempre é possível. Minha recomendação, sempre entenda as práticas e o que TI está querendo fazer e traga soluções que sejam factíveis para que a área de tecnologia possa fazer. E ajude. Eu acho que a melhor maneira de trazer são soluções inovativas que o negócio pode implantar. Todo mundo, ou boa parte das pessoas, ou no caso eu, gostaria de ir a Marte, mas vai demorar tempo para ir a Marte. Então, vamos tentar achar um equilíbrio, porque eu acho que posições antagônicas são boas para a discussão dentro da empresa, mas elas precisam chegar a um equilíbrio, porque ao final do dia, a empresa tem que pensar no seu core business, que pode ser AI pode fazer, mas ela precisa ter um equilíbrio entre as duas partes. Sim, eu concordo. E eu acho que a terceira pergunta faz um gancho com essa segunda, porque muito do que você respondeu, eu imagino que também se encaixe para essa próxima. Eu trabalho em uma indústria que não tem histórico de inovação. Os processos são lentos e eu não consigo ver viabilidade de um projeto de inteligência artificial na minha empresa. Qual é a sua recomendação? Boa pergunta. O projeto... Vamos lá. Quando você olha sobre o ponto de vista de gestão de negócios, que é aquela história da curva de Kasman, né, que você tem os pioneiros e só depois dos pioneiros você tem aí um vale entre esse processo, e aí tem as pessoas que seguem, aí tem as pessoas que mais adoptam, que demoram mais para adaptar, e depois os últimos, né, e isso varia um pouco. O custo do pioneirismo ele é muito alto. Ele não é simples de ser feito, seja ele num empreendedor, nós como uma startup madura, Bruna, nós vivemos isso todo dia. Nós estamos ainda, Bruna, num processo de evangelização ou catequese, aí o termo ele é o menos relevante. Mas, eu acho que evangelização é bom. Evangelização, então, vamos começar a usar a partir de agora. Mas no final do dia, Bruno, o que a gente faz, além de um processo de evangelização, é um processo de change management, é de gestão de mudança. Porque quantas vezes, Bruna, a gente já teve mostrando as soluções de inteligência artificial para clientes e a pessoa não acredita os resultados que nós estamos entregando. Ele fala, não, esses dados estão errados, isso a gente tem há anos trabalhando isso, a gente não está chegando nesses números, nunca chegamos nesses números. A gente estava trabalhando um dia desse com uma empresa, eu adoro contar esse caso, né? Tava eu. Vamos lá, a gente adora ouvir suas histórias. Eu lembro que a gente estava trabalhando numa prova de conceito para uma empresa que trabalha com manutenção preventiva. Então, vamos pegar barcos, tá bom? Barcos. Ele é uma empresa que também é uma empresa de logística e que essa empresa
uma coisa importante, uma dor importante que eles têm, eles não conseguem prever ou fazer manutenções preventivas desses barcos. E aí eles acabam parando barcos antes, param os barcos no Brasil, mas ele estava reclamando que ninguém preveu essa manutenção, e essa manutenção, um barco ficou parado, se não me engano, na Noruega, e obviamente o custo de mão de obra na Noruega era muito mais caro, isso abaixa as margens. Bom, a gente estava fazendo uma prova de conceito e ele mandou para a gente e falou o seguinte, cara, eu vou te mandar 200 imagens de 200 navios que eu tenho. Um desses navios está em manutenção. E você tem que me dizer qual navio que é. E fizemos o teste online com a nossa ferramenta, e aí eu tenho certeza que o Alan deve estar junto comigo aqui, o Alan viu isso, então eu tenho testemunhas para falar isso. Aí a gente testou, rodou o modelo, e aí na hora que jogou o modelo, o cara falou assim, não, na verdade, você não tem 3 barcos. Você não tem um barco, você tem 3 barcos que vão dar problema. O usuário olhou e falou assim, não é possível, isso aqui não funciona, nós temos 3, certeza que temos 3. Passa 3 dias, o cliente me liga e fala, os outros 2 barcos estão parados em manutenção. Nossa. Então, o que a gente quer, na verdade, a gente não vende mágica, a gente não vende, e eu falei isso na outra live, machine learning, inteligência artificial existe desde 1956, alguma coisa assim. O que a gente vende é um processo automatizado para ajudar as empresas a fazerem alguma coisa diferente do que está sendo feito. Sim, né? Usar essa tecnologia a favor delas, né? Exato. E detalhe, a gente estava falando com um gente de manutenção, a gente não estava falando com um cientista de dados, a gente não estava falando com um CIO, a gente estava falando com um gerente de manutenção. Né? Então, assim, e de novo, a gente não tem muito tempo, vou guardar as coisas por aqui, mas eu posso ficar contando histórias aqui até o final do dia, mas essa foi muito legal, porque mostra um pouco é bom como porque ilustra, né? Ilustra, dá os exemplos. Bom, aí eu vou passar então para a próxima, 4ª pergunta, e essa pessoa enviou antes para a gente, ela vê muitas empresas falando de transformação digital, indústria 4.0 e outros termos da moda que ela não sabe explicar muito bem o que são esses termos. AI é mais um deles ou uma realidade que chegou para ficar? Olha, você sabe, Bruna, daquelas frases que vão arruinar a live, né? Eu sou muito crítico das coisas de mundo corporativo, né? Estava brincando um pouquinho aqui antes de começar sobre os jargões que nós vemos com alguma frequência. Sim. Que um dia a gente faz uma live mais descontraída, mas aí não vamos usar H2O como referência. Né? Eu acho que os termos em si não fazem a diferença, mas o que esse termo vai ser útil para que a empresa se beneficie. O grande problema é que eu acho que a gente tem nos últimos anos, e eu acho que tem um pouco de culpa de tecnologia, essa quantidade de buzzwords que vão sendo utilizadas, e realmente é difícil acompanhar. Então, já teve Social 2.0, já teve Indústria 4.0, aí tem AI, aí tem ML, aí tem Deep Learning. Hoje de manhã, por exemplo, estava ouvindo no rádio uma pessoa falando sobre fake news e Deep Learning, mas em rede nacional, né, explicando o que é isso. Eu acho que o conceito, ele é um conceito que sim veio para ficar. Eu acho que sim, ele é um conceito que, na verdade, mais do que ser um conceito, e eu costumo dizer que a beleza de trabalhar com uma plataforma de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, é que nós conseguimos, num espaço extremamente curto, mostrar o retorno sobre o investimento que o cliente está fazendo. E eu entendo pelo ponto de vista do negócio, ponto de vista da tecnologia, às vezes você é obrigado a comprar alguma coisa para a tua empresa e gastando uma quantia considerável de dinheiro e você nunca consegue emitir um retorno sobre investimento. Eu acho que a grande beleza de trabalhar com inteligência artificial, e aí sendo bem direto, sim, ficou para ficar e vai ficar por muito tempo, é que a gente foge do tradicional, ok, vai ser bom para a tua empresa, e aí os seus funcionários vão ser mais motivados, e eles vão estar mais empoderados para fazer as melhores coisas. A gente sim também faz isso, só que eu consigo mostrar um retorno sobre investimento de uma maneira muito mais rápida e muito mais tranquila.
Com certeza. E aí, eu gostaria de lembrar vocês que estão assistindo a gente, vocês podem mandar as suas perguntas aqui, eu vou acompanhar. Então, quando eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou lendo as perguntas. E eu vou fazer mais uma que chegou para a gente e é muito, muito comum. A inteligência artificial representa uma ameaça ao meu trabalho? Eu posso ser substituído por ela no futuro? Qual a sua opinião? Essa é uma boa pergunta. Eu vou, talvez... eu provavelmente vou queimar minha língua, tá bom? Jamais. Nenhuma empresa, nenhuma mudança tecnológica que aconteceu ao longo do tempo, ela gerou transformações no modelo de trabalho. Eu vou te dar um exemplo eu vou te dar talvez alguns exemplos. Primeiro, e exemplos completamente fora da nossa realidade. Quando começou a história dos carros mais novos, os mecânicos iriam acabar. Quando começou os processos de gestão, os contadores iam acabar. Quando começou softwares mais poderosos, a indústria hardware, quando começou o mercado de nuvem, a venda de computadores ia acabar. Tudo continua existindo, mas existe de uma maneira diferente. Nós sim podemos pegar algumas coisas no passado, algumas profissões, talvez como alfaiate, costureira, enfim, mas não é este o caso. Pessoal, é o seguinte, a inteligência artificial, ela já faz parte da sua vida, talvez você ainda não saiba que ela faz, mas ela faz de alguma maneira. Né? Em alguma maneira você vai trabalhar. Eu não consigo acreditar que a inteligência artificial vai mudar, mas eu recomendo fortemente, como qualquer tecnologia que veio para ficar, que você entenda, estude, não precisa ser um expert, eu acho que a gente tem uma estrutura de expert, de repente, com cientista de dados, mas eu vou te dar um exemplo do nosso negócio. Nós temos um cliente que utiliza a nossa solução para fazer manutenção preventiva de torres de celular. Uma pessoa que faz a manutenção das torres de celular, por que ela precisa entender que tem uma inteligência artificial por trás? Porque ele pode trazer informações extremamente úteis de campo que vão ser alimentadas no banco de dados para que sejam reprocessadas nossas informações de futuro. Então, todo mundo vai estar ligado de alguma maneira. Importante saber o que acontece e deixar a coisa fluir e ajudar para que a coisa vá bem. Então, não vai mudar. Não acho que vai acabar com o emprego. E aí, Bruna, só um ponto que é engraçado. A gente, por definição, eu falo diariamente com 4, 5, 6, às vezes 10 cientistas de dados. Nós temos dentro da nossa estrutura, talvez 2/3 da estrutura da H2O são cientistas de dados. Então, mas vocês trabalham lá, enfim. Mas eu falo diariamente com clientes de 7, e nenhum deles até hoje me questionou, nossa, essa ferramenta vai criar um problema para mim. Pelo contrário, todos ficam extremamente bem impressionados. Nossa, agora eu vou poder fazer meu trabalho de uma maneira mais cerebral e fazer com que isso funcione. Nunca ouvi a pergunta do tipo, meu Deus, isso vai tirar meu emprego. Jamais. Sim, na verdade a gente está tirando, a gente está automatizando aquela parte que é mais tediosa e dá muito trabalho e dando mais tempo para que os cientistas de dados foquem naquilo que é mais importante para o negócio, né? Então a gente está realmente ajudando no trabalho, né? E não tirando o trabalho. Bom, é isso. Acho esse exemplo que você deu bem interessante. A gente recebeu mais uma pergunta aqui, pedindo um exemplo de caso de uso da inteligência artificial no mercado financeiro. É meio porque é onde a gente mais tem casos, né? Deve ser alguém que está querendo... vamos lá, eu posso te dar alguns. Fraude de seguros. A gente tem um cliente que consegue detectar fraudes de seguro de vida, por exemplo. Por exemplo, o cara emite um valor de reembolso de seguro e a gente sabe que ele não gastou tudo isso. A gente tem, por exemplo,
capaz de olhar através de fotos para ver se o cara realmente bateu numa velocidade que ele estava dizendo, porque baseado de quanto o carro está destruído, é possível saber que dá para fazer. Isso, eu estou em seguradora, nem cheguei em finanças ainda, tá? Sim. Eu vou te dar, por exemplo, o que a gente chama de churn. Qual que é a possibilidade de um cliente meu não renovar a apólice comigo? De financeiro, fraudes no geral. Até ataques de cybersecurity a gente consegue criar modelos de defensiva contra sites de banco. Detecção de lavagem de dinheiro. Detecção de lavagem de dinheiro, propensão de novos produtos na hora que eu vou fazer uma oferta. Capacidade de liquidez de um cliente quando ele fizer. A grande diferença, é importante isso, Bruno, isso já existe, tá bom? Uhum. Isso já existe. Se você for qualquer banco tem isso. Qual é a diferença? É que a gente trabalha numa ferramenta totalmente aberta, com milhares e milhares de algoritmos testados, e a distribuição da criação desses dados, ela é muito mais fácil. Então, na verdade, a gente tem alguns clientes que passaram, às vezes, meses construindo um modelo, e com a ferramenta em 2 dias ele consegue. E, de novo, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, porque não é uma meetup técnica, mas Sim. É o tipo do exemplo que a gente vê. E aí eu posso pegar outros, por exemplo, análise de risco de crédito, que mais que a gente tem de cabeça aqui, eu já falei de cartão. Eu acho que por enquanto é esse. Depois, se quiser, no site da H2O, tem centenas de casos de sucesso em finanças que vale a pena olhar e procurar. Verdade. Bom, agora para finalizar, como converter o sonho da inteligência artificial numa realidade dentro do meu negócio? Então, por onde e como que eu devo começar? Eu tenho percebido, Bruna, que os projetos de inteligência artificial não estão andando em alguns clientes na velocidade que ele poderia estar andando, muito pela maturidade do cliente na gestão do dado que ele tem. Então, ele tem um bom negócio pelo nível de gestão, ele conhece as regras de negócio, ele conhece os modelos de negócio dele, ele sabe o que precisa ser feito para crescer, mas talvez falte ainda para algumas empresas um projeto real, consistente e duradouro de o que eles vão fazer com os dados deles hoje. E às vezes o cara tem o dado, só que o dado está espalhado em tantas fontes dentro da empresa que ele não sabe onde ele busca. Então, acho que a primeira coisa é entender se você tem os dados suficientes para a tomada da sua decisão. E isso eu não estou falando de um grande banco. Eu estou falando de uma empresa. Se você parar para pensar, Bruna, no Brasil, uma parte importante dos nossos clientes são fintechs, que são startups. Né? A gente tem clientes muito grandes, mas a gente tem aí, já cansamos de fazer webinar com fintechs, que são empresas pequenas, vamos colocar assim, que estão crescendo. E essas empresas pegam... Por quê? São empresas que começaram dentro do modelo digital, então para elas é mais fácil organizar. Para concluir, eu acho que a melhor coisa que essa empresa precisa fazer é o seguinte: onde estão meus dados? E como eu posso mesclar os meus dados com outros dados externos e trabalhar nisso para que esse dado seja realmente relevante para a minha tomada de negócio. Exatamente. A gente acabou de receber uma pergunta, inclusive, do Renato, perguntando se é possível aplicar a inteligência artificial em pequenas e médias empresas. Acho que você já começou já deu essa resposta, mas se você quiser complementar... Não, eu só vou falar mais uma vez, de novo, né? Uma coisa que a H2O tem feito de uma maneira extremamente bem feita é o processo de democratização da inteligência artificial. Mais uma vez, nós temos empresas de 150 mil funcionários. Eu estou pegando o Brasil, mas eu posso falar de amplitude global. A gente tem empresas de milhares e milhares de funcionários e nós temos empresas de 30 funcionários que se utilizam. Né? O mais importante eu tenho os dados para tomar a minha decisão? Se eu tiver, plugo H2O e garanto que você vai conseguir fazer uma coisa bem feita. Tá ótimo. Obrigada, Daniel. O nosso tempo está se esgotando.
Bruna, E eu precisamos queria fazer mais, hein, agradecer. Bruna? Essa passou rápido, né? Passou rápido, passou bem rápido. Eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Se vocês tiverem ainda alguma pergunta, podem mandar para a gente nos comentários, que eu vou dar um jeito do Daniel responder vocês. E é isso. Eu espero que a gente se veja em breve. Daniel, se você quiser encerrar, falar mais alguma coisa. Eu só queria agradecer, eu me divirto bastante fazendo isso, você sabe o quanto eu gosto. Eu acho que é um prazer, eu acho que faz parte do nosso processo criar ou ajudar na criação desse mercado. Queria agradecer a todos que participaram. Até a próxima. Obrigada, gente.